Olá, quero me apresentar. Meu nome é Lily, tenho 19 anos e sou a pessoa mais ingênua do mundo. Não, sério, sou uma idiota. Fui facilmente enganada por alguns vigaristas de casamentos. E o fato de eu ter nascido e me criado em uma cidade pequena não justifica minha tolice. Ainda tenho muita vergonha de contar a minha história. Mas quero ser sincera do começo ao fim, porque foi uma pessoa honesta e nobre que me salvou. Quando completei 18 anos, de repente descobri que meu avô, que morreu quando eu era criança, havia me deixado uma boa herança em dinheiro. Havia uma cláusula, no entanto, de que eu poderia gastar o dinheiro apenas de uma maneira, pagar meus estudos em uma universidade, e fiquei muito feliz. Antes de descobrir o dinheiro, minhas perspectivas para o futuro eram limitadas ao trabalho rotineiro na fazenda dos meus pais, mas agora eu poderia estudar e descobrir como modernizar nosso negócio familiar. Meus pais não entenderam minha escolha, repreenderam meu falecido avô por esconder esse dinheiro deles e de mim, porque agora eu queria ir embora para a cidade grande, mas estava determinada. Além disso, meu avô me deixou um plano financeiro detalhado de como eu deveria dividir o dinheiro para cobrir não apenas as mensalidades da universidade e o aluguel de um apartamento pequeno, mas também como moderar as despesas em geral. Fiquei muito entusiasmada com a minha nova vida. Eu não tinha amigos na universidade nem na cidade, mas estava bem com isso. Eu sabia que outros alunos me viam como uma garota boba, mas era apenas a opinião deles, então eu não dava atenção. Tudo estava bem, até que fui atacada na rua. Eu estava voltando da biblioteca no final da noite, ouvindo música com meus fones de ouvido e lendo algo no celular, e não notei o grupo de caras ao meu redor antes que fosse tarde demais. Havia 4 caras, e seus rostos estavam cobertos com bandanas. Congelei e não consegui emitir um som. Um deles puxou minha bolsa das minhas mãos e o outro pegou meu celular. Mas o que me deu mais medo foi quando o terceiro cara agarrou meu cabelo e elogiou meu rosto bonito com uma voz sinistra. Entrei em pânico e gritei: "Me deixe em paz!" Aí comecei a chorar. Nunca fui ensinada a me defender, então a única coisa que eu pude fazer foi rezar por ajuda. E minhas preces foram ouvidas. A ajuda realmente chegou. Uma garota pulou ligeiro de repente da escuridão, como uma super-heroína. Ela gritou com uma voz assustadora e xingou, misturando espanhol e inglês, com um forte sotaque hispânico enquanto gritava. Eu mal conseguia entender do que ela estava falando, mas parecia que havia ameaçado os ladrões de chamar a polícia. Ela estava balançando a bolsa com muita força e, ao que me pareceu, havia atingido alguns dos bandidos na cabeça deles. Enfim, os ladrões recuaram sob a pressão dessa garota e fugiram, deixando minhas coisas no chão. Caí em lágrimas novamente, dessa vez aliviada, e abracei minha salvadora. Foi assim que conheci a Ramona. Ela estudava na mesma universidade que eu e também era uma espécie de intrusa entre os estudantes. Eles zombavam dela por causa do seu inglês ruim. Ela, por sua vez, tinha muita dignidade para apresentar queixas à administração. Eu admirava o caráter e a coragem da garota. Nos tornamos melhores amigas e logo perguntei se ela queria morar comigo no apartamento que aluguei. Morar com a Ramona era divertido e interessante. Ela sempre encontrava maneiras de me animar. E quando de repente ficava quieta e triste, eu já sabia que estava com alguns problemas. Eu queria ser uma boa amiga para a Ramona, então não esperava que ela saísse do baixo astral e logo ia ver o que havia acontecido e como eu poderia ajudar. A Ramona estava chateada por causa do seu primo Fernando. Bem, naquele momento descobri que ela não veio sozinha para os Estados Unidos, mas estava acompanhada de um primo. Só que o Fernando, ao contrário da prima, não foi aceito na universidade. Ele estava ficando sem dinheiro e logo não teria escolha a não ser voltar para sua pequena cidade na Colômbia. A Ramona estava preocupada que o primo não conseguisse economizar dinheiro para uma segunda tentativa de vir aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Eu ainda sentia que lhe devia pelo menos um favor, então disse que poderíamos convidar o Fernando para ficar conosco no meu AP, especialmente considerando que tínhamos um quarto de hóspedes. No começo, a Ramona não acreditava que eu realmente faria isso. Mas assim que percebeu que eu realmente queria dizer isso, ficou muito feliz e imediatamente ligou para o primo. O dia nem tinha terminado e o Fernando já estava parado na porta com a sua mala. Quando a campainha tocou, a Ramona estava fazendo o jantar, então fui abrir a porta. E assim que o deixei entrar, ele chegou de repente me dando beijos. Bem, quero dizer, eram beijos leves nas bochechas, mas pra mim foi tão inesperado que fiquei totalmente perdida e também muito envergonhada. Eu nunca tinha experimentado esse tipo de intimidade física com um cara, muito menos um que acabei de conhecer pela primeira vez na minha vida.
E quando a Ramona saiu da cozinha e me livrou dos braços do primo, finalmente consegui levantar os olhos do chão e vi que o Fernando era incrivelmente bonito. Fiquei feliz que a Ramona estava do meu lado, caso contrário, não teria conseguido dizer uma palavra na frente dele. Passamos a primeira noite nos conhecendo de uma maneira descontraída e amigável. No entanto, não pude deixar de dar umas olhadas de vez em quando para o Fernando. Ele tinha um cabelo bonito, braços musculosos, um peitoral forte sob sua camiseta fina. Eu tentava muito pensar nele como se fosse apenas um amigo, mas precisava encarar a verdade. Eu tinha uma queda por aquele rapaz. Bem, a partir daquele dia, a vida de nós três começou. Desde o início, decidi que não dividiríamos os custos de aluguel e alimentação. A Ramona e o Fernando não tinham dinheiro. Eu tinha tido muita sorte nesse aspecto, então decidi que pagaria por tudo. Meus amigos perceberam que eu estava cuidando deles e tentavam viver de maneira bastante modesta, e pareciam ser bons para mim. Mas logo, o Fernando destruiu a nossa amizade, porque ele queria algo mais comigo. Em menos de algumas semanas, começou a me paquerar. Ele estava me dando sinais muito claros de atenção que eu não podia fingir que não havia notado. E quando finalmente tomou uma atitude, percebi que não conseguiria mais resistir. Eu queria que ficássemos juntos. Compartilhei meus pensamentos com a Ramona. Eu achava que ela ficaria feliz que a sua melhor amiga e seu primo ficassem juntos. E sim, ela me apoiou, mas apenas verbalmente. Quando o Fernando e eu começamos a nos comportar como um casal, ela claramente começou a atrapalhar. Veja, o Fernando era um cara apaixonado e aproveitava todas as oportunidades para me abraçar e me beijar, e vi que estava pronto para ir mais longe o mais rápido possível. Eu ainda não estava pronta para isso, mas ficava feliz com as demonstrações de carinho. Mas a Ramona não nos deixava em paz por mais de 10 minutos. Ela ficava entrando no meu quarto o tempo todo sem bater. Ia junto conosco a qualquer lugar, fosse no cinema ou em uma cafeteria. E até tentava sentar entre mim e o Fernando, para que não pudéssemos nos abraçar ou dar as mãos. Finalmente, cheguei no meu limite e decidi descobrir o que estava errado. Conversamos e a Ramona me disse que foi criada em uma família conservadora e simplesmente não podia permitir que nada acontecesse entre pessoas solteiras na sua presença. De repente, o Fernando entrou na sala onde estávamos conversando e nem tentou fingir que não estava ouvindo. Ele afirmou que se esse era o único problema, estava pronto para se casar comigo o mais rápido possível. O Fernando pediu a minha mão e, é claro, eu disse que sim. Marcamos a data do casamento o mais próximo possível e ele deixou nosso apartamento até a cerimônia, porque queria fazer tudo certo. A Ramona e eu decidimos fazer uma despedida de solteira só para nós duas. Passamos um dia num spa e depois jantamos em um restaurante agradável. Eu queria que a gente voltasse andando para casa, para respirar o ar fresco e aproveitar as luzes da cidade à noite. Quando passamos por uma boate, notei um grupo suspeito me parecendo meio conhecido perto da entrada. Parecia que eles eram aqueles mesmos ladrões de quem a Ramona me salvou. E me pareceu que o Fernando estava ao lado deles. Agarrei a Ramona pelo cotovelo para mostrar, mas de repente ela me arrastou para a direção oposta. Atravessamos a rua em frente aos carros em movimento, e então a minha amiga pegou um táxi e literalmente me colocou para dentro. Não entendi nada, mas ela disse que não precisávamos descobrir se eram os mesmos caras para evitar problemas. E me chamou de idiota por pensar que um deles era o Fernando. Foi realmente estranho e doloroso. A Ramona nunca tinha sido tão rude comigo. A verdade foi revelada no dia seguinte. Minha cerimônia de casamento com o Fernando foi interrompida da maneira mais ridícula. Uma mulher colombiana barulhenta e dramática, que no fim era a mãe da Ramona, entrou correndo e puxou o Fernando para longe de mim. Ela explicou em um inglês ruim que aqueles dois, a Ramona e o Fernando, não eram primos, e sim amantes. Eles queriam se mudar para os Estados Unidos juntos, e quando o visto do Fernando estava prestes a expirar, decidiram que ele deveria se casar com uma americana para evitar a deportação. Tudo era um plano da Ramona. Ela percebeu uma garota bobinha na universidade, convenceu os amigos do Fernando a encenarem um ataque a mim, e depois fizeram toda a farsa juntos. Mas a mãe da Ramona não apoiava os planos cruéis da filha, e assim que descobriu o rumo que as coisas tomaram, pediu dinheiro emprestado para um voo para os Estados Unidos e veio ao meu casamento para me proteger de cometer um grande erro. Foi aquela mulher, uma pessoa muito honesta e nobre, que me salvou. De tudo, exceto de um coração partido. E isso é mais do que simplesmente não ter sucesso no amor, já que meu casamento fracassou. Agora moro sozinha, não falo com ninguém, exceto com meus professores, não confio em ninguém. E não quero fazer nenhum amigo novamente.